Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente tá aqui com a presença especial da nossa contratada aqui, a Gi. Olá, boa noite. Contratamos o passe dela aqui. E outra presença especial também, o senhor Evandro, grande camarada aí. Fala, Evandro, firmeza? Opa, firmeza, boa noite aí pra vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que eu não sei porque a gente não falou. A gente tá com 200 e caralhada programa e nunca falamos sobre isso. Vamos falar da Guerra Civil Espanhola. O Evandro estuda isso aí, pesquisa esse tema. Valeu por ter colado aí, Evandro. Valeu vocês pelo convite. E é isso aí. Bom, já... Começando, perguntar pra você, porque você provavelmente ia começar falando o que é a Revolução Espanhola, da onde veio, pra quem não conhece. Certo. Bom, a Revolução Espanhola, ela foi resultado, num primeiro momento, de um... Vamos dizer, foi uma resposta a um golpe militar que os franquistas tentaram dar na Espanha, né? Para derrubar o governo republicano eleito, mas ela também é o resultado de uma construção histórica longa, assim, né? Que vem desde o século XIX, mas principalmente liderada pela CNT, né? Aliás, a CNT foi a ponta de lança da resistência contra esse golpe. O que é a CNT, só para quem não conhece? A CNT, ela é a Confederação Nacional do Trabalho, é uma central sindical de orientação anarquista, né, anarco-sindicalista, com algumas vertentes dentro, né, com influências insurrecionais, em alguns momentos, com influências do sindicalismo revolucionário também, mas que assim, era um sindicato de massas que orientava os principais setores da classe trabalhadora na Espanha, né? Tanto a classe operária urbana, quanto os camponeses do interior, e uma série de outros trabalhadores que fugiam, assim, né? Fugiam do escopo clássico, assim, né? Do sindicalismo, como trabalhadores desempregados, né? Garçons, até engraxates, né? Depois do processo revolucionário. A CNT, ela tinha... Né, as cifras variam bastante. Os senetistas, né, os anarquistas, eles apontavam para 2 milhões de membros, né, no auge, que foi em 1936. Historiadores apontam para 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio. Mas aí na média a gente pode colocar 1 milhão e meio sem medo de cometer uma injustiça com a central, né? A CNT foi ponta de lança porque com a ameaça do golpe militar, organizado pelos franquistas, pelos carlistas e tal, a República, ela foi claudicante, né? Ela ficou vacilando, né? Vacilou, muitas vezes duvidou, né, da cogitação de um golpe, classificou como uma mera cogitação. E os anarquistas, pela experiência prática de luta que eles tinham de rua, né, e também a luta econômica sindical, já tinham, né, uma percepção mais clara dos eventos que estavam rolando desde a eleição da direita, da extrema direita, em 1933 e daí para frente. Então, a militância mais ideológica do anarquismo, a FAI, ela preparou uma resistência armada, né, inclusive contando com assalto a embarcações que traziam armas importadas da França, distribuiu isso entre os trabalhadores, enfrentou o fascismo no primeiro momento, né, a ameaça fascista, derrotou essa ameaça e, na sequência, tomou de assalto a propriedade produtiva da Catalunha, de Aragão, de Zaragoza e de várias outras cidades importantes da Espanha.
E aí começou um segundo conflito, rápido, assim, questão de dias, né? A tentativa de golpe começou no dia 17 de julho e se estendeu até o dia seguinte, que é quando acontece a definitiva expulsão, né, dos militares. E aí no dia 19 já, de cara, né, com pequenas batalhas urbanas com a Guardia Civil e com os Mossos de Esquadra na Catalunha, né, que é o principal... Catalunha é o principal foco dos anarquistas, né? Barcelona era tida como o ninho anarquista, né? Os trabalhadores, né, os sindicatos tomaram as fábricas, né, os cafés, os restaurantes, o sistema de transportes, o sistema de comunicação e por aí vai. E então vamos ouvir aí uma primeira música. Nessa edição a gente vai ouvir só trilha que é homenagens à Guerra Civil Espanhola. A gente vai ouvir a primeira música que é a banda The X tocando They Shall Not Pass, do EP que eles fizeram em homenagem à Guerra Civil Espanhola, que é The Spain Revolution. E daí a gente volta para continuar trocando essa ideia.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente está aqui hoje trocando uma ideia com o Evandro sobre a Revolução Espanhola de 1936. A gente acabou de ouvir aqui a música do The X, They Shall Not Pass. E, Evandro, você estava falando que os trabalhadores lá tomaram o sistema de comunicação, de transporte, o produtivo e tudo mais. E como que era organizado isso? Como que funcionava toda essa questão? Então, a organização das coletividades agrárias, né, e das comunas urbanas, elas aconteciam seguindo o mesmo princípio de organização da própria CNT, né, que era uma organização que correspondia a um debate feito nas bases, que correspondia à eleição de delegados, que correspondia à formação de federações regionais, federações locais, regionais e federações nacionais também, né, no sentido de que haviam nações, né, vamos dizer assim, o que a gente chama de estado aqui, né, de província e tal, né, em alguns lugares levava esse nome de nacional, né. E na base é interessante porque assim, a própria conformação dessas entidades, né, ela seguia princípios rígidos assim de base, né? Por exemplo, um delegado eleito para representar uma determinada localidade, ele chegou em alguns casos, por exemplo, a receber um salário menor por faltar numa sexta-feira, por exemplo, e cumprir uma tarefa militante, porque é um princípio tão radical nesse sentido que o cara não estava trabalhando, ele não recebia, assim, sabe? E mesmo assim havia disputa por essa delegação, sabe? Porque o princípio horizontal do anarquismo motivava mais o cara do que a compensação salarial dele, né? Ainda que esse salário, depois da obra revolucionária, ele tenha sido estabelecido como um teto mínimo para a sobrevivência dos trabalhadores, né? Em várias regiões foram votados estatutos para organizar as coletividades, no caso do campo principalmente, por exemplo, também, né? Então, assim, os caras invadiam as prefeituras, né, os ajuntamentos, como eles chamavam, e simplesmente destruíam assim os documentos, sabe? Derrubavam, traziam abaixo a burocracia e colocavam uma nova instituição política, assim, né? É importante esse detalhe porque o anarquismo ele prevê uma instituição política organizativa, né? Então tem lá um estatuto, assim, né? Os caras têm um conjunto de regras que funcionava mais ou menos como uma carta, né? Uma carta de leis, né? Um estatuto, né, velho? E assim, tem lá um mínimo de salário, que eles chamavam, né, principalmente em Andaluzia, de salário familiar, que era o mínimo para o cara conseguir garantir a sobrevivência de uma família, sei lá, de 5 membros, por exemplo, né? Tem no campo eles construíram universidades agrárias, por exemplo. Isso correspondia não só à luta econômica, mas também uma luta cultural, né, que é importante na Espanha também, porque isso servia para educar a classe trabalhadora no sentido de fazer parte mesmo da vida política pública, assim, né, da vida política e econômica da população espanhola. Então, essas universidades agrárias elas eram associadas diretamente com um sindicato, ou o que depois da Revolução ficou chamado de coletividade, ou de comuna urbana, no caso das cidades. No primeiro momento, logo depois que o Estado... A primeira instituição republicana que caiu foi a Generalitat, que é o prédio do governo da Catalunha, né? Então, logo na sequência disso, esses trabalhadores armados e esses anarquistas armados, eles organizaram as milícias, que também correspondiam ao princípio de base de eleição e de organização, pelo menos no primeiro momento, né? Depois isso muda bastante, né? As milícias elas acabam se enrijecendo e depois tem um processo de militarização. Mais adiante a gente pode retomar isso aí, velho. Mas
as milícias elas eram organizadas por bairro muitas vezes, por cidade, sabe, por região. Então eram focos de resistência armada que se organizaram de forma não independente, né, mas autônoma, na verdade, né, assim, espontânea e autônoma. Espontânea não no sentido no sentido espontaneísta da palavra, mas espontânea, assim, por causa de uma tradição que já existia e de uma urgência de enfrentamento antifascista e na sequência de derrubada do poder, que precisou organizar, assim, mais ou menos de pronto. Alguns autores falam que a própria CNT, né, não estava preparada para esse evento. Ela tinha passado dos anos 30, ela tinha passado por algumas experiências, tentativas insurrecionais que acabaram sendo derrotadas, né? Então, dos anos de 1935 para 36 tem um congresso em Zaragoza no 1º de maio, sai lá, né, uma resolução que estabelece os princípios do comunismo libertário, mas mesmo assim, né, nesse momento, a CNT ainda está pensando em articular um processo revolucionário depois dessas derrotas que ela sofreu. Então, quando estourou, né, apesar da militância no sentido antifascista mesmo, de derrotar a investida dos militares, vários lugares, inclusive até mesmo antes de julho, já desde fevereiro, com a eleição da esquerda republicana, várias coletividades do interior da Espanha, assim, no campo, já estavam tomando a terra, já estavam, na prática, já estavam efetivando um dos pilares que elegeu a Segunda República, né, que é a reforma agrária. Então, assim, já estava rolando coletivização em vários lugares e as próprias direções da FAI, né, que era o grupo mais que tinha mais influência sobre a CNT naquele momento, teve que ir, né, tentando organizar meio que essas coletividades assim, né, pegando o peão, girando na mão, assim, né, porque não tinha se preparado para aquele momento, né, apesar de ter estimulado, apesar de ter, né, levado, né, veiculado nos seus principais materiais, nos seus veículos, nos seus jornais, como sempre fez, né, aquela oratória revolucionária, né. Então, a organização na base desses sindicatos, ela correspondia a uma relação direta das direções com as suas bases, né? É lógico, tem uma série de exemplos que a gente pode analisar e ver que nem sempre acontecia assim, certinho e tal, né? Tem uma cifra que é colocada por um cara que estudou na época, lá um alemão chamado Augustin Souchy, e ele aponta para 2.217 coletividades agrárias, por exemplo. Então, assim, tem um monte de coisa rolando, tem vários estatutos diferentes, tem vários princípios diferentes, saca? Então, a tarefa da CNT e da FAI nesse momento é tentar coordenar esse monte de coletividade que está rolando. Na Catalunha, em Zaragoza, nas regiões mais industrializadas da Espanha, isso não foi tão trabalhoso porque já tinha uma experiência e uma radicalidade política anarquista ali mais forte, né? Como eu falei na outra vez, né? Tipo Barcelona, o ninho anarquista e tal, né? Tipo uns bairros tipo Sabadell, que os caras, né? Pau pra toda obra, vamos ocupar, vamos tomar, vamos fazer um protesto na frente da casa do dono da fábrica lá pra pressionar pro cara empregar os caras que estão desempregados, sabe? Tipo, mas em outras regiões da Espanha, tipo no sul, né? Andaluzia, no norte, como Astúrias, o País Basco, as coisas foram um pouco diferentes, assim, né? Então, por um lado, foi espontânea, não espontaneísta, né? Porque tem uma tradição, tem uma cultura libertária de dezenas de anos, desde o século XIX, né? Que apontam para isso, mas ao mesmo tempo faltava uma coordenação mais madura para aquele momento. E assim, esse debate estava rolando na CNT faz uma cota já, né? Assim, desde o começo dos anos 30, mas por outras razões, assim, né? Pela característica que a FAI tinha de ser mais insurrecional do que anarco-sindicalista, isso acabou não dando muito certo nesse momento de preparação. Bom, então vamos aí ouvir mais uma música. Agora é uma música da banda espanhola Los Muertos de Cristo, que é uma homenagem do Ruch. Então é Corazón Indomable, e aí a gente volta para continuar essa ideia.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero. Todo el mundo les saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. defender tu libertad. ¡Viva Dorrote, el amigo del pueblo! ¡Viva Dorrote, gritaban los obreros! ¡Viva Dorrote, el amigo del pueblo! Durruti ha muerto. Malaya, aquel que mengua su obra. Banderas rojinegras, corazones trignolientos, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo, grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojinegras, corazones trignolientos, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo, grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojinegras, corazones sin aliento, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo, grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero.
Hoje estamos trocando uma ideia aqui com o Evandro, falando um pouco sobre 1936 e a Revolução Espanhola. A gente acabou de ouvir aí a música do Los Muertos de Cristo com Coração Indomable. Ô Evandro, agora eu vou te fazer uma pergunta, porque você falou a parte boa, vamos dizer assim, né? Agora, em relação à questão do poder central, queria que você falasse um pouco disso para entender a derrota da Revolução, mas também a própria concepção de poder anarquista, né? Que isso é uma coisa que é meio distorcida muitas vezes hoje em dia, né? De 36 para cá, enfim. Queria que você trocasse uma ideia sobre esse debate. Pode crer, mano. Então, assim, uma das coisas que me fez estudar esse tema, assim, velho, foi justamente encontrar poucos textos, assim, de anarquistas fazendo um balanço mais, assim, detido dos problemas que tiveram, né? Em geral, o que você via de gente do movimento anarquista, libertário, de modo geral, assim, até de outros campos da esquerda que reivindicam, né, a Revolução Espanhola, muitas vezes acontecia de uma exaltação, assim, né, um lugar na história para chamar de nosso, né. E aí eu falei, mas espera aí, né, foi um processo derrotado, né, que resultou em quase 40 anos de ditadura franquista, né. E aí eu comecei a achar mais caras, né, mais minas que falavam disso. E fui encontrando umas paradas interessantes assim para explicar, né, mano? Por quê? Se por um lado, né, foi uma resistência muito louca, né? Pensar que foram 3 anos para efetivar um golpe militar, né? Uma guerra civil precisou acontecer para isso. Por outro lado, o que explica que os anarquistas tenham sido derrotados? E assim, várias coisas, né? No primeiro lugar, essa pauta, que é a pauta do poder. Logo 3 meses depois de derrubado a Generalitat, né, que é o governo catalão, os anarquistas eles aderiram ao que ficou chamado como ministerialismo, né? Eles entraram no poder como ministros, né, e ajudaram a coordenar a frente republicana, né, ou a resistência antifascista a partir do poder, né? Isso gerou um problema na base, assim, né? É lógico, nos primeiros momentos isso ficou mais difícil de perceber nas bases, porque, enfim, era uma guerra civil, né? A todo momento estava tendo conflito interno na Espanha, mas logo no final de 36, várias críticas começam a aparecer nesse sentido, assim, sobre a lida que a direção, muitos deles da FAI, né, como um Abate Santillán da vida, né, um Garcia Oliver, que eram lideranças muito que tinham bastante legitimidade dentro da CNT, aderiram ao poder. Mas isso, segundo vários textos, né, vários livros, isso corresponde a uma própria deficiência do anarquismo espanhol no sentido de discutir o poder político estritamente. O anarcossindicalismo, ele tem um elemento que ele se pauta bastante na questão econômica, né? Como se ela bastasse a si só, tomar os meios de produção, os meios de transporte, né? A área de serviços, fosse, de certa forma, não suficiente, mas garantisse uma suficiência para a retaguarda revolucionária num nível que a política ficava em segundo plano, né? Isso foi uma primeira apreensão que eu tive de textos mais conhecidos, assim. Só que o poder político, né, a correlação de poder entre diversos setores, né, republicanos, socialistas de esquerda que estavam no poder republicano, o próprio stalinismo, né, que participou ativamente, né, das articulações políticas dentro da Espanha, eles estavam atuando. E os anarquistas naquele momento, eles não tinham um projeto político, estritamente político, para suportar, não para suportar, mas para dar um contrapeso para a retaguarda econômica. Então, assim, por um lado, ok, né, em vários lugares a produção agrícola, por exemplo, saltou de 170% de produtividade, por exemplo, né? Porque, acabou o latifúndio
e virou coletividade. Ou então, né, repartiu as terras em pequenas propriedades. Mas como garantir que essa coletividade permanecesse? Por exemplo, o caso da Andaluzia tem várias coletividades, né, no sul da Andaluzia que praticavam a tática do toma del montón, né, que é uma tese do Kropotkin, tomar do montão. Então, assim, algumas comunidades muito pobres, por exemplo, estavam passando fome, tomaram a terra, produziram comida pra caramba e acabaram confundindo a questão da autonomia com autossuficiência. E isso facilitou muito a entrada das tropas do Franco, tanto é que, as principais cidades como andaluzas, como Cádiz, por exemplo, foram tomadas assim, sabe, tipo, nos primeiros meses. Não havia uma articulação para federalização, por exemplo, né, para se articular com outros centros. Aí, né, uma tarefa que a CNT tentou cumprir de várias formas, inclusive por dentro do poder. Um uruguaio, só para, né, terminar esse ponto, eu gosto muito do jeito que ele concluiu esse problema. Ele falou assim: os anarquistas eles fizeram uma confusão naquele momento, né? Em 19 de julho foram convidados lá pelo Luís Companys, né, um cara o governador da Catalunha, para dizer: olha, vocês, a Catalunha é de vocês, o que vocês querem? Que eu pegue em armas, né, ou a gente vai organizar uma frente antifascista? Né, lógico, depois tem vários argumentos para isso, né? A Espanha estaria isolada, ela precisava de armas, ela precisava de apoio internacional, né? Alguns caras argumentavam. Se estabelecesse ali, né, um poder proletário, anarquista, libertário, sei lá, isso iria enfraquecer a frente antifascista, né? Então, esse historiador é um cara chamado Carlos Rama. Ele diz o seguinte: os anarquistas eles confundiram o poder político com o poder de Estado. Aí ele depois ele vai discutir isso teoricamente e dizer que são duas coisas diferentes. Mas os anarquistas, ao confundir o poder político com o poder de Estado, eles não tinham um projeto de poder político efetivo que pudesse fazer frente. Isso abriu espaço para o oportunismo de outras correntes, né? Então vamos aí ouvir mais uma música e depois ir pro intervalo. A música agora é da banda também espanhola chamada Canalhas, tocando uma versão da música da época, Se Me Quieres Escribir. E aí a gente vai pro intervalo e volta para continuar essa ideia aí. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás posar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000
Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Segunda-feira, 11 da noite. Songs from a Dead Generation, sextas-feiras, 8 da noite, aqui na Antena 0. Apresentação: Renato Andrade. Desconecte-se. Disconnection. Com Márcio Calisto, toda sexta-feira, às 10 da noite, aqui na Antena 0. Programa Rock. Abusos sonoros sob meu comando. Ricardo Bola. Toda sexta, 23 horas, aqui na Antena 0. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena 0. Apresentação: Silvia Zahara. Antena 0. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena 0. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena 0. A gente está trocando ideia hoje aqui com o Evandro, falando sobre a Revolução Espanhola de 1936. A gente acabou de ouvir a banda Canalhas tocando Se Me Queres Escribir. E Evandro, você estava trocando ideia sobre o debate da questão do poder, né? Que tinha várias concepções. Queria que você desenrolasse um pouco mais isso também, sobre as concepções que tinha. Certo. Então, aí entra já numa parte que eu estou pesquisando, né, do meu trabalho, que é de olhar para os materiais que foram publicados antes da Revolução, assim, né, para ver qual que eram as divergências, qual que eram os posicionamentos das tendências dentro da CNT e tal. E assim, é interessante perceber que muito dos problemas que aconteceram durante o processo revolucionário, né, principalmente no que diz respeito à organização da retaguarda, a organização econômica, já tinham sido apontados antes, principalmente pela corrente treintista, né, que tem esse nome por causa do Manifesto dos 30, que é de um congresso feito em 1931, Congresso de Madrid, em que tem uma cisão dentro da CNT. Esses caras aqui a gente pode classificar eles como, né, sindicalista revolucionário, assim, né, que pensava no sindicato como um instrumento de luta revolucionária, mas
que pensava que não só a luta econômica era importante, né? Tinha que expandir para outros campos. Então, assim, os trentistas eles falavam o seguinte, caras, não é suficiente a retórica revolucionária, não é suficiente chamar apenas os trabalhadores para a luta, mas é importante também tentar coordenar essa luta, assim, né? Por exemplo, eles levantavam a pauta das federações nacionais, que foi aprovada no Congresso seguinte, mas que na prática ela foi boicotada pelos membros da FAI que dirigiam a CNT nessa época, porque eles entendiam que isso era uma burocratização do sindicato. Isso impedia, por exemplo, que assim, a Federação Nacional ela defendia, o argumento dos trentistas é que ela funcionasse por localidade, né? Então, e não por setor do trabalho. Então, uma localidade inteira ela ia atuar numa luta conjunta e por isso mais poderosa, né? E isso, obviamente, ia criar uma instituição de delegações, né? Que é formar uma federação nacional para coordenar essa luta. Então, o interesse desses caras trentistas aqui era tentar coordenar, falar, tá bom, né? Nós concordamos com que a obra revolucionária tem que acontecer. Ainda que houvesse uma divergência sobre o momento dessa revolução acontecer, né? Para os trentistas, no primeiro momento, não era interessante fazer do período republicano, né? Que vai de 31 a 33, esse primeiro período republicano, porque era interessante aproveitar as brechas que o sistema republicano dava, né? O sistema democrático dava. Mas, né? Os faístas respondiam que não, né? Porque os republicanos e os socialistas de esquerda, pelo contrário, né, tentaram institucionalizar os sindicatos, né, os jurados mistos, e acabaram conseguindo, tentaram também boicotar a atuação da CNT, toda a atuação feita por fora desses jurados mistos, que eram tipo uma instância jurídica que deveria medir, avaliar, né, e dar um veredito sobre uma luta entre o capital e o trabalho. Então tinha lá um componente do empresariado, um componente do governo, um componente do sindical, né, que nesse caso era da UGT, que era a rival da CNT, né, União Geral do Trabalho, que era do PSOE, que é o Partido Socialista Obreiro Espanhol, né, de uma orientação de uma esquerda reformista, um comunismo mais reformista. E toda a atividade sindical que fugisse dos jurados mistos acabava sendo criminalizada. Então, né, por um lado, tem esse debate que o argumento faísta é mais coerente. Mas, por outro, a organização interna, né, a própria estruturação da CNT estava deficitária mesmo. E as primeiras tentativas insurrecionais dos anos 30, né, como a de 1932 de janeiro, em Fígols, né, numa região espanhola, foi um fracasso, assim, né? Ela foi organizada a partir de instâncias dirigidas pela FAI, mas não foi acompanhada pela base em vários lugares da Espanha, né? Os faístas, nos seus materiais, eles sempre esperavam que a revolução fosse ser seguida automaticamente, né, espontaneamente por outras regiões, e isso não acontecia. Muitas vezes outras regiões soltavam nos seus materiais, né, uma posição contrária a essa greve, né, apontando para, olha, essa greve pode ser derrotada e tal, né, essa greve geral, essa tentativa revolucionária, né, e outros exemplos também, como janeiro de 33, em outubro de 34, em dezembro de 33 também, né, foram experiências que, no caso de 34, nas Astúrias, tem uma diferença por causa da participação dos socialistas e tal, e os anarquistas também, né, mas nesse caso específico a CNT decidiu não participar por uma rixa que tinha com o poder instituído dos socialistas e tal, né, então uma questão talvez sectária ou talvez de experiência de perseguição e combate mesmo, né, ao modo de militância sindical da CNT. Os faístas decidiram não participar. Mas enfim, o grosso dessa parte toda é dizer o seguinte: a organização interna, a estruturação interna, no sentido não só das federações nacionais, mas das comissões de fábrica, por exemplo, também, que os trentistas apontavam, dizendo, olha, as comissões de fábrica elas foram instituídas, mas não funcionam mais, né? Uma série de sindicatos acabaram se desfiliando após esses levantes revolucionários insurrecionais, como o de janeiro em Fígols, por exemplo. A própria FAI acabou expulsando os sindicatos da central, dizendo que eles eram reformistas demais, porque acabava não entendendo assim, que muitos sindicatos estavam lá por uma luta estritamente econômica, né?
Daí o argumento do sindicalismo revolucionário dos trentistas, né? Falar, olha, a gente tem que dialogar com essa galera também. Mas enfim, né? Até onde eu cheguei analisando o debate dessas duas correntes, dá para perceber que as duas têm pontos interessantes e pontos que provocaram problemas durante todo o processo revolucionário, né? Tanto a estruturação interna da CNT, que vai ser no futuro, né, a organização das coletividades, das comunas, né? As federações vão se transformar em comissões revolucionárias, né? Em comitês revolucionários. E eles acabam reproduzindo esse problema de organização e articulação interna entre os sindicatos, né? Então, esse ponto organizativo que os trentistas apontavam, eles fazem muito sentido. Você tocou uma música aí do El Noy del Sucre, e fez lembrar também que mesmo antes, esse El Noy del Sucre é um apelido que o Salvador Seguí, que era um sindicalista mais antigo da CNT, tinha, né? E esse cara, ele chegou a apontar a questão do poder, né? Sobre como constituir um poder efetivamente popular, né? Um outro cara como Garcia Oliver chegou já desde o exílio, né, que tem um período anterior à República, o período da ditadura do Primo de Rivera, que vários anarquistas foram exilados ou se autoexilaram para a França. E naquele mesmo momento, né, apesar de não ter tido nenhuma relação, naquele mesmo momento, em 1926, 27, naquele mesmo momento estava tendo um debate na França também com os russos, né? O pessoal do Dielo Truda e os ucranianos, né, como o Arshinov, Nestor Makhno, estavam discutindo a plataforma organizacional. Ainda que não tenham tido contato essas duas discussões, assim, de alguma forma o debate era o mesmo colocado para esses exilados lá. E um cara como o Garcia Oliver chegou a propor um exército anarquista. E é importante porque essa pauta vai ser colocada depois e vai dar uma das maiores tretas assim, do processo revolucionário, que é a treta entre as milícias e a proposta de militarização dos trabalhadores armados, a militarização da CNT. Né? O problema é essa militarização que foi proposta no final de 36 e levada a cabo até maio, né? Finalmente efetivada em maio de 37. Essa proposta ela veio já numa lógica dos anarquistas atuando dentro da frente antifascista, né? a frente popular, né? E não como tinha sido proposto anteriormente, uma construção mais paulatina junto com as trabalhadoras, respeitando os seus princípios de base, de organização e de delegação. Bom, vamos ouvir aí mais uma música, mais uma versão de uma banda punk sobre as músicas, sobre as canções que tinha aí na época. Essa aí é a música da banda Brook tocando Ai Carmela, e a gente volta para continuar trocando essa ideia aí. Karmela,
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está trocando aqui uma ideia com o Evandro, além de pesquisador da Guerra Civil Espanhola e da Revolução Espanhola de 36. É baterista também da banda Avante, propaganda, jabá. Vou me pagar uma breja aí depois. E voltando, você falou bastante agora sobre as disputas entre as próprias correntes anarquistas mesmo, né? De sindicalista revolucionário, anarco-sindicalista. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre as outras correntes. Você falou um pouco sobre a corrente reformista, mas queria falar da presença stalinista na época, né? Que em 36 o stalinismo estava ali em voga, né? Sobre os trotskistas, que tinha o POM, né? Por exemplo, e os motivos da derrocada disso tudo, né? O que aconteceu para ter dado merda, né? Beleza. Não, então, assim, sobre o stalinismo, a própria Terceira Internacional ela tinha aprovado em congresso a conformação de frentes populares nos países para enfrentar o fascismo, a ascensão do fascismo, né? O problema o stalinismo ele é contra-revolucionário, né? Desde os anos 20. Então, assim, para ele era menos interessante uma revolução espanhola e mais interessante a retomada de um poder republicano na Espanha, sabe? Assim, seria mais importante estrategicamente para o que estava por vir, que era a guerra mundial, né? Que isso já estava sendo vislumbrado, acho que vislumbrado não, mas já tinha essa expectativa, até porque a Guerra Civil Espanhola ela foi tratada como um preâmbulo da Segunda Guerra, né? As principais potências participaram. Então, assim, o stalinismo ele entrou e ele conseguiu se plasmar dentro da Espanha, assim, rapidamente. Principalmente se ancorando na pequena burguesia espanhola, que eram os pequenos proprietários, né? E nesse sentido também tem um problema das coletividades, porque assim, né, para quem não viu ainda, e para quem já viu aquele filme Terra e Liberdade do Ken Loach, mostra isso claramente, né, um debate sobre a coletivização ou a distribuição de pequenos lotes de terra. E assim, para os anarquistas tinha uma coisa assim de tentar o tempo todo não ser autoritário, entre aspas, né? E de evitar coletivizar a terra de um pequeno proprietário, né? De um camponês. Mas esse próprio camponês serviu de base para a militância do Partido Comunista Espanhol, que tinha assim, tipo, 2.000 membros antes do processo e terminou com 200.000, assim, sabe? Esses caras eles não conseguiam competir, de novo, entre aspas, com a coletividade. A coletividade era muito mais próspera, né? Então, assim, os anarquistas esperavam que a coletividade fosse atrair esse cara. Mas, na verdade, esse cara, ele ficou ressabiadão, assim, né? Pô, os caras estão lá lucrando e agora eu tô me fodendo aqui, sabe? Tipo, não tô conseguindo vender meu produto e tal. E aí chegou o stalinismo, né? Oportunista, como ele né? Em outros processos isso já ficou claro também. Usou esse cara como base social, né? E cresceu bastante. E, putz, tinha uma potência militar gigantesca, né, na sua retaguarda, que enviava armas, né, a promessa de enviar armas para a Frente Popular, mas que essas armas, obviamente, ficavam retidas nos quartéis onde se organizavam as tropas stalinistas, né? Aí tem o famoso episódio da Guerra Civil, dentro da Guerra Civil, que acontece em maio de 1937, que são justamente os stalinistas, né, enfrentando os anarquistas e os trotskistas do POM. Isso aparece também lá no filme do Ken Loach. Mas nesse momento tá tendo a discussão sobre a desmilitarização ou a dissolução das milícias em nome da construção de um exército para enfrentar o fascismo. Nesse ponto, e também no ponto anterior sobre a tomada do poder, os trotskistas eles analisam isso dizendo que o erro fundamental, né, assim como os bolcheviques de modo geral argumentam, foi que o erro fundamental do anarquismo foi não ter tomado o poder de Estado, né? O poder da Generalitat, por exemplo, que era o governo da província mais rica da Espanha, né, que é a Catalunha, o lugar mais industrializado e tal. Mas assim, na verdade, existe uma miríade, assim, uma porrada de coisa por trás disso, que a questão apenas da tomada do poder de Estado ou não dá conta de responder, né?
existia toda uma cultura autogestionária na Espanha, né, de ateneus libertários, uma experiência de luta guerrilheira, de luta armada em outros episódios, né, do processo de constituição e desenvolvimento da CNT, que dão mais base para entender por que os anarquistas sofreram essa derrota, né? Tem aspectos mais internos de organização do anarquismo que dão conta de responder a derrota. Eu acho que os trentistas apontam para isso, e até os próprios faístas, né, os membros da FAI, apontam para isso alguns anos antes da realização do Congresso de Zaragoza em maio de 36, né? Mas simplificar, eu acho que é limítrofe a visão de tomada do poder do Estado apenas, porque haviam outras opções. Até outros historiadores que não simpatizam com o anarquismo apontam para essas possibilidades também, né? Como, por exemplo, um cara como um italiano chamado Raquel Ranzato, que diz que, por exemplo, o erro dos anarquistas foi não ter tomado os bancos, né? Os expropriadores anarquistas não quiseram tomar o banco porque tinha uma visão meio moralista sobre o dinheiro e tal. E aí isso fez os capitais da Espanha saírem assim, né? Muito do ouro espanhol foi parar na própria União Soviética para vender armas, assim, né? E, enfim, tem uma série de outros argumentos que dá pra gente elencar aqui. Por exemplo, o Peter Francesco Zarconi, que é um anarquista, pertence à Federação Italiana, né? Ele diz que existe um problema no DNA teórico do anarquismo até aquele momento, no que diz respeito à concepção de poder. Tanto é que daí pra frente que vai surgir a ideia de poder popular como uma premissa anarquista, né? Que aí é os uruguaios que reivindicam, da FAO, né, que reivindicam isso. Mas ele fala que até aquele momento, especialmente na Espanha, né, tem o debate dos ucranianos, né, do Macno sobre a plataforma e tal, mas na Espanha havia uma visão distorcida sobre o que significava um poder efetivamente popular e que estava pautado especificamente na questão econômica, muito em função da influência do anarcossindicalismo e também muito em função do insurrecionalismo, assim, da influência insurrecional que a FAI provocou na CNT no período anterior e no processo revolucionário. Bom, queria continuar falando aí mais umas horas. Pena que acabou, mano. Mas vamos voltar aí outra hora pra desenrolar mais esse assunto, que é muito importante aí pra gente, pros dias de hoje até, né? E aí queria agradecer aí, Evandro, por ter colado aí pra trocar essa ideia com a gente. Valeu. E é isso aí. Valeu vocês, mano. Obrigado aí. E ouçam uma banda chamada Avante. É uma banda revolucionária aí, hein, gente? Veio até o guitarrista aqui pra poder... Ele não quer falar, mas beleza. Ele tá mudo hoje. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, todas as quartas-feiras, às 4 horas, na antena0.com, vai o programa inédito. E quem não conseguir ouvir na hora, pode ouvir em todas as plataformas de iTunes, Podcast Addict, todas as coisas, Mixcloud, não falta lugar para ouvir. Daí dá pra gente ter uma ideia ali de onde ouvir no nosso site, que é desobedienciasonora.milharal.org. E aí quinta-feira nós estamos de volta aí. Valeu! Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! No!
aproveitando, esqueci de anunciar a música que tocou no final. La Pola Records tocando Nós Somos Nada. Agora sim, finalizou. Beijo pra Xuxa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa.